Oi, gente, tudo bem? Então, infelizmente, né, eu não consegui dar monitoria para vocês essa semana, como de costume, mas eu vou deixar gravada a monitoria sobre preparação e restauração classe 5. Eu espero que vocês compreendam, não é uma aula muito extensa, mas caso reste alguma dúvida, queria reforçar com vocês que meu horário de atendimento é na sexta-feira, às 11h40. Então, vocês podem estar marcando atendimento comigo, tá certo? Vamos lá começar. Vocês vão lembrar que, de acordo com a classificação de Black, as classes 5 compreendem lesões e ou cavidades que envolvem o terço gengival das faces vestibular ou lingual palatal de todos os dentes. E ela pode ser de dois tipos. Ou pode ser causada por lesões cariosas, como vocês podem ver nessa imagem, ou então por lesões não cariosas. Vamos começar a falar sobre as lesões cervicais não cariosas. Então, essas lesões, elas nem sempre vão ser obrigatoriamente indicadas para serem feitas de tratamento restaurador. Algumas vezes não vai ser necessário. E quando é que eu vou indicar, vou ver aquela lesão e vou ver que ela tem indicação para tratamento restaurador? Quando eu tiver um comprometimento biológico, estético e ou funcional daquela unidade dentária. Ou então também em casos de hipersensibilidade que não respondem à terapia não invasiva. Então, por exemplo, se o paciente chega com uma sensibilidade nos dentes e eu faço uma aplicação do dessensibilizante, eu faço uma aplicação tópica de flor e ainda assim ele continua sentindo incômodo, né, ao ingerir alimentos gelados, por exemplo, então aí nesse caso eu vou optar de fato pelo tratamento restaurador. E como eu falei, como nem sempre eu vou de fato fazer uma restauração, o que eu preciso? Eu preciso fazer um bom diagnóstico daquela minha lesão para eu poder ver se ela é de origem, de que origem ela é e como eu posso controlar os fatores etiológicos que estão levando àquele tipo de lesão. Então, eu tenho 3 tipos de lesões principais. A primeira que seria a abrasão. Lesões assim, lesões cervicais não cariosas tem várias, mas relacionadas à classe 5. Seria por abrasão, que nesse caso elas ocorrem por fricção mecânica de objetos ou então substâncias. Então, pacientes que têm costume de escovar os dentes com muita força, ou então que usam escovas de cerdas duras. E aí, nesse caso, quando eu identifico que o meu paciente tem esse padrão de escovação, eu consigo fazer o quê? O controle etiológico. Eu consigo controlar o que está causando aquela lesão. Como? Com instrução de higiene oral, ensinando ele como comprar uma melhor escova de dentes, como escovar os dentes, mostrar que não é força, é jeito, é técnica. E lembrar que elas são as lesões causadas por abrasão, elas são lesões rasas, que têm contornos bem definidos e mais arredondados. Lembrando que, no geral, as classes 5, de uma forma geral, elas têm esse formatinho aqui de um feijãozinho, tipo um sorrisinho invertido. Deixa eu ver aqui, que não vai dar pra ver direito, mas mais lá na frente eu mostro pra vocês numa foto melhor, certo? O outro tipo de lesão seria por abifração, que nesse caso vai ocorrer devido a forças oclusais excêntricas ou muito intensas. Então, é normalmente relacionado ao paciente bruxista. Mais uma vez, adianta eu fazer a restauração daquele dente se eu não diagnosticar que o paciente tem bruxismo? Não adianta, porque eu vou restaurar aquele dente, ele vai continuar com os hábitos de ranger os dentes novamente, ele vai lesionar o dente novamente, eu vou fazer outra restauração e eu vou ter só desgaste de estrutura. Então, qual o correto? Eu vou lá, identifico o problema, vejo que o meu paciente tem bruxismo, por exemplo, vou fazer o encaminhamento para que seja confeccionado aquelas plaquinhas relaxantes para poder eu cessar ali, tratar o bruxismo do meu paciente.
E muito provavelmente eu consiga, de fato, cessar ali a lesão que está sendo causada por aquele dente, porque eu corrigi o fator etiológico. Mas se continua o paciente tendo sensibilidade ou houve algum comprometimento biológico, estético ou funcional, aí eu faço também a restauração. Mas não adianta eu restaurar sem saber o fator causal e sem eliminar esse fator causal, certo? E o outro tipo de lesão é por erosão. Nesse caso, aqui na bifração também eu queria lembrar que, além de estar relacionado ao bruxismo, também tem relação com pacientes que já utilizaram aparelhos ortodônticos ou que perderam alguns dentes. E o dente mais acometido aqui é o premolar, certo? E voltando aqui, o outro tipo é a erosão, que a erosão normalmente acontece por ação de substâncias ácidas. Então vai depender o quê? Da dieta do meu paciente. Eu tenho que observar se ele é um paciente que tem o costume de fazer o consumo de alimentos e bebidas ácidas, por exemplo, se ele toma muito refrigerante, se ele toma muito suco ou de laranja ou então de limão, ou se ele consome esses alimentos, ou tangerina, por exemplo. É um exemplo de um paciente nosso lá na clínica, eu vi que ele tinha muitas lesões, né, cervicais não cariosas, todas classe 5. E aí eu perguntei se ele tomava refrigerante. Aí ele, não, eu sou saudável, não sei o que, não tomo refrigerante, não. Aí me veio um estalo, não, mas ele tem lesões cervicais não cariosas. Então eu perguntei como era a escovação dele. Eu descobri que, de fato, ele escovava com mais força. Perguntei se ele costumava consumir muito suco de laranja, se ele gostava muito de comer laranja, ele disse que tomava muito suco de laranja. Então, assim, como você pode, por um diagnóstico legal, por uma conversa, né, uma boa anamnese, você tem um diagnóstico bom e aí você consegue ver a raiz do teu problema e tratar a raiz do teu problema, entendeu? No caso dele, eu precisei fazer a restauração? Precisei. Mas também acabou que a gente conseguiu eliminar o fator causal. Conseguimos aí balancear esse consumo dele, né, de bebidas ácidas e melhorar a escovação. Enfim, continuando. O tratamento restaurador, como é que acontece? Primeiro vai ser feita a profilaxia com pedra pómez e água. Aí você vai usar aqui, esse caso aqui ele tá usando uma tacinha de borracha. Depois você vai fazer a seleção da cor, né, da resina com a escala Vita. Você vai anestesiar o paciente. Em seguida, você vai fazer o isolamento absoluto. Quando você for fazer o isolamento absoluto, lembrar que primeiro, a primeira coisa que você faz é escolher a cor do teu material, a cor da tua resina. Depois é que tu vai pegar e vai isolar, certo? Nunca fazer isso ao contrário. E por quê? Porque quando o paciente está isolado, o dente dele não está em contato com a água. No caso, a saliva, né? E por índice de refração, como eu tenho um ambiente seco, eu vou ter um dente que ele vai apresentar uma outra coloração. Então, eu vou fazer uma escolha errada. E aí, quando esse dente estiver em contato com a saliva de novo, vai estar visível ali, gritante, que eu coloquei uma cor de resina que não tinha nada a ver com o dente. Então, vai ficar uma restauração gritante. Enfim, lembrar sempre de fazer a escolha a escolha da cor da resina, antes de qualquer outra coisa. Aí você vai fazer o isolamento absoluto e vai utilizar esses grampinhos aqui especiais, que podem ser o 212 ou o 211, que eles vão literalmente empurrar ali a minha gengiva para poder expor mais a coroa do dente, né? Assim, quase toda a coroa do dente. E por que eu faço isso? Para poder fazer uma restauração. E quando eu for fazer o acabamento dela e tudo, eu não deixe excesso restaurador, que muitas vezes é recoberto pela gengiva. Porque se eu deixar isso, ou que eu deixe espaços abertos, né, naquela cavidade, que eu não vi porque a gengiva estava cobrindo, ou que eu deixe material em excesso, eu vou estar ali prejudicando meu paciente. Porque pode ser que tenha infiltração, eu vou estar invadindo espaço biológico, então eu vou causar um outro problema, já um problema periodontal no meu paciente. Então é muito importante você colocar aqui os grampos retratores. E para estabilizar esses grampos retratores, você vai utilizar a Godiva de baixa fusão, que é tipo uma cerinha,
Hoje em dia ela nem é mais tão assim utilizada. Óbvio que ainda tem. Mas porque você vai esquentar numa lamparina ela. Aí vai derreter, vai colocar. E é um material que tá quente e tudo. Então não é muito interessante. Hoje em dia já se usa barreiras gengivais. As barreiras gengivais, elas vêm numa seringazinha que parece a seringa do ácido poliacrílico. E aí você coloca aqui, ela vai pegar forma, né? Ela vai endurecer um pouquinho. E aí ela consegue estabilizar também esse grampo aqui, certo? Depois você vai utilizar, vai fazer a aplicação do sistema adesivo. No caso, o sistema adesivo, ele é de escolha do cirurgião dentista ou então o que tem disponível para você trabalhar, né? Lembrar de, antes de qualquer coisa, fazer o condicionamento seletivo para o condicionamento ácido, né, seletivo de esmalte de dentina. Lembrar que você vai deixar o ácido 30 segundos em esmalte e 15 segundos em dentina. Já vamos como é que eu vou fazer isso. Quando você faz, aqui você não vai fazer o preparo cavitário, porque no caso a cavidade já vem pronta, né? A gente faz o preparo no laboratório, porque enfim, vocês estão trabalhando com dentes rígidos, mas quando o paciente chega na tocadeira, ele já está com a cavidade aberta. Então o que é que você vai fazer? No máximo você vai fazer ali o bisel, né, para que o bisel ajude a eliminar os prismas friáveis de esmalte e também ajuda na estética. E aí você vai fazer, primeiro você passa o ácido no bisel, né? Ou seja, no esmalte, porque o bisel é bem superficial. Lembrar que o bisel tem cerca de 0,5 milímetros, mais ou menos, se eu não me engano. E que ele vai ser feito com as brocas, aquelas que tem ponta de chama, que são a 1111 ou a 3118. E aí você vai passar o ácido no bisel. Vai deixar agir lá por 15 segundos. E quando tiver faltando só mais 15 segundos para completar os 30 segundos de esmalte, aí que eu aplico na dentina. Aí depois você vai lavar, vai secar, vai passar o sistema adesivo, polimeriza. E aí eu vou começar a fazer a inserção da resina. A resina, você vai inserir a resina de dentina primeiro, até fechar a cavidade. Isso vai depender também da profundidade da cavidade, porque se ela for muito rasa, você vai colocar só mesmo resina de esmalte. Mas enfim, você começa, né, você montar a base com a resina de dentina. E por último, você coloca até metade do bisel. E por último, você coloca a resina de esmalte, aí completa o bisel. Certo? Aqui eu trouxe o passo a passo operatório. Aqui, né, já foi feito o condicionamento ácido, já foi aplicado o sistema adesivo. E aí eu vou aqui aplicar a minha resina. Fazer com a técnica incremental. Você nota que ele vai colocando pequenos incrementos de resina. Ele vai colocando aqui com a espátulazinha suprafio, que ela é mais delicada. Não é uma regra, tá? Nesse caso. Mas ela é mais delicada, então é mais interessante de trabalhar. E aí eu vou aplicando, já vou fazendo a acomodação da minha resina. Depois eu venho com o pincel pelo de marca para dar uma textura para essa resina. Giovana, se eu não tiver o pincel pelo de marca, o que é que eu faço? Pode usar também microbrush, tá? Mas o microbrush novo não é o mesmo que você utilizou para aplicar o sistema adesivo. Aí ficou aqui bonitinho. Em seguida eu polimerizo essa minha resina e aí vou lá de novo, mais um incrementozinho de resina para poder fechar. Coloquei, acomodei, fiz os ajustes que necessitavam, né? Coloquei, passei lá meu pincel ou meu microbrush, polimerizo novamente. Por fim, depois que eu preenchi, né, a cavidade com a resina de dentina, eu venho com a minha resinazinha de esmalte, completo o bisel, que eu fui até só a metade do bisel, coloco minha última camadinha, mais uma vez, dou aí textura para minha restauração, polimerizo. E aí, normal, quando você está fazendo a técnica incremental, você vai colocando os incrementos de resina e você já vai acomodando eles para não ficarem excessos. E até antes de polimerizar a última camada, é interessante você olhar ali se você tá ali com uma restauração bacana e tudo.
Mas caso fique algum excessozinho, você pode fazer um acabamentozinho imediato ali com uma laminazinha de bisturi aqui. E aí você pode aplicar marcar para fazer o polimento na sessão seguinte, né? Na semana seguinte. E aí você pode fazer com esses discozinhos Soflex, né? Que é tipo umas lixinhas. E em caneta de baixa rotação. Você usa o adaptadorzinho, que agora me fugiu o nome. Mas aí você pega, faz o polimento da restauração. E aí tá aqui o resultado final. Ficou bem interessante. Não tem mais aquela cavidadezinha. Ficou bem bonito. Certo? E aí eu parto para as minhas lesões cervicais cariosas. Nesse caso, no caso das lesões cariosas, né? Elas foram ali formadas, né, por cárie. E eu vou passar diretamente pro tratamento restaurador, né? Porque nesse caso eu tenho ali um comprometimento biológico e estético, então eu vou sim precisar restaurar. Não tem como eu ter ali uma lesão de cárie dessa forma e dizer, não, eu vou ver qual foi o fator causal e vou só eliminar o fator causal. Isso não tem como aqui, né? Apesar de ser importante o diagnóstico e a conversa com o paciente para melhorar o fator causal, né? Diminuir esse aparecimento de cárie, mas não é o único tratamento, como pode acontecer nas lesões cervicais não cariosas. Então, vamos lá. Vou fazer a profilaxia, mais uma vez, utilizando pedra pómez e a pedra pómez com água. Depois eu vou fazer a seleção da minha resina. Vou anestesiar meu paciente. Vou colocar o isolamento absoluto, mais uma vez, utilizar os grampos retratores, que são 211 e 212. Depois eu vou fazer a remoção do meu tecido cariado. Normalmente a gente faz a remoção do tecido cariado em alta rotação? Não, pelo amor de Deus, não. Porque eu vou ter ali uma dentinazinha que já tá mole, amolecida. Então, se eu passo, é porque vocês ainda não mexeram na caneta de alta rotação. Mas assim, ela no dente, nossa, ela desgasta muito. Então eu vou ali provavelmente desgastar a estrutura saudável. Isso não é interessante. Hoje em dia a gente trabalha com odontologia bastante conservadora. Então você tem que eliminar apenas ali o tecido cariado. Então eu vou usar o quê? As brocas Carbide em baixa rotação. Normalmente a gente utiliza a broca 4CA. Elas têm várias numerações. É mais interessante, ela é pequenininha, acomoda bem nas cavidades, você consegue, na maioria das cavidades, quase todas, eu nunca usei outra broca para remover cárie, mas eu sei que tem outras numerações, e aí você consegue eliminar bem e ter um controle, né, do tecido que você está removendo. Ou então também você pode usar a cureta de dentina, ou só a cureta de dentina, como vocês fizeram na primeira prática de vocês, ou então usar em associação. Passa um pouquinho a broca, vem com a cureta, dá uma removida ali, pode utilizar os dois. O bisel é feito com as broquinhas que tem essa pontinha em formato de chama, né? E aqui pode ser a broca 1111 ou a 3118. Aí, mais uma vez, você vai fazer a aplicação do sistema adesivo da mesma forma, faz o condicionamento ácido. Lembrar que no esmalte são 30 segundos e na dentina são 15 segundos. Vai lavar, secar, fazer o condicionamento ou fazer a aplicação do sistema adesivo, polimerizar, fazer a inserçãozinha da resina composta da mesma forma pela técnica incremental. Acabamento e polimento, esses daqui são outros discos que estão disponíveis para você fazer esse acabamento e polimento da restauração. Isso aqui normalmente a gente faz o acabamento imediato, tá? Mas para fazer o polimento da restauração, eu costumo usar esses discozinhos, né? O protocolo geral, os discozinhos Soflex, que são esses aqui, que são tipo umas lixinhas. Você usa do maior para o menor. Vocês vão ver isso ainda. Vamos lá, continuando, eu trouxe aqui para vocês verem, né? Eu tenho aqui o meu dentinho cariado, vou pegar a minha broquinha Carbide para poder fazer a remoção desse tecido. Eu vou remover todo o tecido. Posso utilizar também a cureta de dentina ou colher de dentina, como queiram chamar, para poder fazer essa remoção.
Depois eu vou fazer o condicionamentozinho ácido. Mais uma vez, quero lembrar a vocês do tempo que vai ficar esse ácido na superfície dentinária. Então, eu vou utilizar 30 segundos em esmalte, 15 segundos em dentina. Depois vou lavar. Lembrar de lavar pelo dobro do tempo. Esqueci de dizer isso antes. Mas você lava pelo dobro do tempo. Então, se eu deixei ao todo 30 segundos, eu vou lavar ali por 1 minutinho, tá bom? Depois, seca, faz a aplicação do sistema adesivo, polimeriza e vou lá começar a fazer a minha restauração propriamente dita. Vou começar a inserir a minha resina. Começo pela minha resina de dentina, vou depositando pequenos incrementos. Uma coisa que eu queria deixar uma dicasinha para vocês, que eu vi, pelo menos as pessoas que eu ajudei no laboratório na semana passada, já pegava a resina diretamente da bisnaga e colocava diretamente no dente. O que é que vocês fazem? Vocês devem pegar a resina da bisnaga, né, com o seu instrumental, bota no dedo, faz uma bolinha pequenininha, bota no instrumental novamente e aí você insere na cavidade, ó. Você nota aqui, nessas imagens aqui, nessa imagem que dá pra ver perfeitinho, ó, que é uma bolinha que ele tá colocando, tá vendo? Pra poder ir fazendo essa acomodação. É muito melhor e muito mais fácil de você trabalhar, além de deixar um aspecto bem melhor. Você manipula menos aquela resina e aí não vai ficar tão caraquento, digamos assim, né? Não vai ficar tão áspero ali a restauração, certo? Aí eu vou aqui aplicando, a cada incrementozinho que eu aplico, eu vou polimerizando de pouquinho mesmo. Aplicou, acomodou, polimerizou. Aplicou, acomodou, polimerizou. Vai até a metade do bisel com a resina de dentina e completa o bisel com a última camada de resina, que é a resina de esmalte. Aí, por fim, aqui, ó, vocês conseguem, ó, dá pra ver uma diferença bem grande, vocês conseguem ver aqui, ó, a cavidadezinha, né, bem extensa. E aqui meu resultado imediato, né, final. Aí, numa seção posterior, né, eu faço meu polimentozinho. Caso tivesse ficado excesso aqui, pega a lâminazinha de bisturi e tira, mas o ideal é que vocês trabalhem para que não fique excessos. Vou fazer aqui meu polimentozinho com os discos Soflex e tá aqui o resultado final. Aí, quando eu terminar de fazer a minha restauração, eu vou lá, tiro o grampo, corto o lençol. Cuidado quando forem cortar o lençol. Depois que terminarem de cortar o lençol, passem fio dental no paciente de vocês. Porque pode ser que fique um pedacinho aqui, ó, de lençol presinho aqui. E a gente sabe que os pacientes não têm muito costume de usar o fio dental, então pode gerar alguma inflamaçãozinha aqui na gengiva, né? Ficar algum pedacinho aqui no fio e tal. Então, quando tirar o lençol, não tira puxando, tá? Tira cortando com a tesoura. Mas lembrar de depois passar um fio dentalzinho, tá bom? E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de todos. Eu utilizei o livro do Baratieri, é muito bom mesmo. Tem uma leitura bem simples. São 2 capítulozinhos, né? Um só de lesões cervicais não cariosas e um de lesões cariosas. Tudo os 2 sobre classe 5. E tá disponível na biblioteca virtual de vocês. Não sei se vocês já acessaram, mas é bem interessante. Vocês entram pelo Google Meet, tem lá a minha biblioteca. E esse livro tá disponível lá. Também vocês podem usar aquele pretinho que eu usei na semana passada, que ele também é muito interessante. E tem uma leitura bem simples também. Você pode usar qualquer um dos 2. É o livro do Mondelli, tá certo? Então é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de todo mundo. Caso vocês queiram tirar dúvida, lembrar mais uma vez que o atendimento é dia de sexta-feira, 11h40. Podem falar comigo, tá bom? Que a gente marca qualquer coisa, tá certo? Beijinho, até terça-feira.